Movecast, o seu podcast totalmente enviesado, mas sem alucinação. Com ele, Matheus Bittencourt, que de fato, meu amigo. Estamos aqui alucinados com tanta coisa acontecendo, mas vamos digerir porque precisamos aí de agente já para nos ajudar. E com ele, o cara, fala aí. E Alan Braz, que sofreu aqui pelo seu Botafogo, mas não deu Nem certo, fala, hein, meu amigo. Matheus? Nem Vamos fala. que vamos. Nem fala, tudo bem. E se acontecer, né, uma hora ia acontecer, mas eu já fico pensando assim, né, estamos entre os melhores. Né, então vamos focar nesse ponto, entendeu? Porque eu acho que é a melhor parte para focar. Mas isso vem até o ponto que a gente falou semana passada, né? Então, assim, que a gente tem que reconhecer que a gente está chegando. O Brasil está chegando lá. Brigar aí pelo pódio. Cara, mas, cara, depois que você viu, ontem eu assisti depois do jogo do Flamengo com o Bayern, assim, não dá, é outro patamar, né? Então é complicado. Pois é, mas que seja isso pra gente evoluir. Aí, você fala sobre futebol, outras coisas, né? Então, assim, e aí eu acho que uma parte comentou, né? Até eu fico olhando aquela questão aí. Não sei se tu viu, saiu que a gente tá a lista dos. A gente fala muito sobre filmes aqui, né? Essa lista dos 100 melhores filmes, acho que do século XXI. Não vi. Tem um brasileiro, Cidade de Deus. Né? Então, filmaço. Então, assim, mas temos lá, igual a gente falou sobre o Brasil ter ganhado o Cannes de publicidade. Então, assim, realmente. Ganhou o Oscar esse ano de melhor filme e tem a ver com a pergunta que a gente deixou semana passada. Exato. Sobre o Brasil na IA. Então, daqui a pouco a gente vai descobrir. Daqui a pouco a gente descobre. Mas estamos aí, né, Matheus? Nosso grupo está bombando no WhatsApp. Sim. Se você ainda não está lá, por favor, entra aí, o primeiro link aqui de qualquer episódio tá lá. E no nosso grupo tem agora um participante especial. Tem uma persona, vamos dizer assim. Persona. Que de fato tá roubando a cena. É o nosso bot de IA, é o nosso agente. Ele é agêntico. E a gente vai discutir o que é isso. Sim, mas ele foi alimentado. Foi tema lá do grupo. Ele é um agentezinho de IA que tem uma ferramenta só, que é o catálogo de todas as transcrições dos nossos episódios. Então, se você quer perguntar quem já veio, quais os temas, às vezes tirar alguma dúvida, é só entrar no nosso grupo e mandar a carinha do robozinho lá que ele responde. Ele não fica respondendo tudo, né, Matheus? Se você manda um bom dia lá, ele vai ficar respondendo. Não, né? Até porque não queremos isso no nosso grupo. Mas exatamente. Eu acho que até um ponto que a gente discutiu aqui. Né? Ele tem que responder sobre temas específicos. Até parte para evitar alucinações, assim por diante. Então, super interessante. Por favor, feedback, né, gente? Ela aí, né, criou aí essa... Já tivemos um do Adolfo, porque os modelos já normalmente eles respondem naquele formato Markdown, não sei se o pessoal está acostumado, que é um formato que põe título, põe negrito, tal, um formato mais simplificado. Por padrão, porque normalmente a resposta vai num chat e numa aplicação web. Mas no WhatsApp que ele está plugado, não processa Markdown. Então fica às vezes meio feio. Então obrigado, Adolfo, pelo feedback. Já corrigi, testem aí, vê se ele está respondendo Markdown. Corrigir como, você acha, Matheus? Vamos ver. Eu tô pensando que gambiarra tu fez. Não é gambiarra, cara. É prompt engineering. Tá certo. Cara, o modelo entende de instrução. Então eu cheguei lá no final e coloquei. Responda sempre em texto puro. Vamos ver se resolveu o problema. Vamos ver. Às vezes a gente pode mais simples resolve, né? Eu gosto dessa parte. Mas, de fato, assim, tá bombando. Eu acho que esse foi um grande assunto, né? E fica aqui já, né? Hoje, o último dia do mês, geralmente um dia bem forte, né? Que o pessoal que trabalha aí na parte de venda, fechamento do trimestre, então, assim, um dia bem caótico. Meu Deus. Né? Bem forte. Mas já, Alan, eu acho que o dia de hoje, metade do ano já foi, né? Então, assim, eu acho que já... Verdade, já pagamos todos os impostos, agora todo o dinheiro é nosso. Muitos assuntos aí, então, assim, agora já fica até uma questionamento, né? A gente fala assim, vamos fazer o planejamento agora até o final do ano, aquela coisa toda, então, assim, voltamos ao assunto aqui, inclusive, estava até conversando com a Alan antes de começar o episódio, da nossa próxima live. Então, quer que essa live aconteça? O Alan já lançou aqui, se vocês quiserem, que seja aí sobre... Eu tô muito curioso que essa live seja sobre isso. Pra gente vai ser. Sobre como foi feita esse agente. Então, a gente... Semana que vem, no próximo episódio, a gente manda a data da live, mandem sugestões lá no grupo, e aí eu vou falar, então, fazer uma demo ao vivo de como a gente fez esse robozinho, esse agente de IA.
Porque envolve o caso de uso mais comum, né, Matheus? A gente tem um contexto, como IA responder só naquele contexto, tem integração com WhatsApp, tem essas formatações, tem uma busca na web também, que eu coloquei ali como uma válvula de escape, se não tiver nada nos nossos conteúdos também e na web. Então, acho que é um exemplo bem simples e que dá para a gente fazer uma demonstração. Não, convite não. Então, nem o save the date, nada. O save... É isso. Vai acontecer. Então, porque outros eventos vão acontecer. Sim. Em setembro tem um grande evento, que é o TDC São Paulo. Inclusive, que já está aqui, ó, nos bastidores, a gente já está aqui, ó, fazendo reuniões, planejamentos, aquela coisa toda, porque o evento é em setembro, mas começa agora. Então temos várias começou faz mais de um mês já. Então, assim, uma chamada para as trilhas, para quem não sabe, é um evento de inovação aberta, então existe uma chamada para trilhas antes. A nossa trilha de agentes de IA foi selecionada, então entrou. Então tem trilha nova de agentes de IA, Matheus está coordenando essa. Tem trilha de IA generativa agora clássica, meu Deus, que eu estou coordenando. Então a gente já votou nas grades, já está aí na fase de comunicar os palestrantes selecionados. E tá muito legal, né, Matheus? Qual que é a sua impressão aí da trilha de agentes de IA? Você que é o... Olha, eu vou te falar, irmão, que assim, primeiro uma honra, né, assim, igual a gente tá falando aqui, né, a gente tá com várias referências lá, né, você tá aí com o Caio Calado que a gente falou, eu tô com, só o fera aí, né, o Ayrton Lopes, que é mega referência, né, então assim, a gente tá discutindo aí, também tô junto aí do André e do Girlene, e assim, eu acho que para mim é muito rico essa troca, né, com essas pessoas e tudo mais. Eu acho que a gente, de fato, tem uma troca muito boa e eu tô super empolgado porque o TDC puxa isso, né, puxa essa troca entre todo mundo com relação, ainda mais a gente que tá fazendo combinado essa trilha de IA generativa com a gente, né, e tudo mais, para até fazer um pedido da própria Yara, né, ter uma trilha mais sênior, né, eu acho que para essa necessidade, né, que a gente tem de conteúdo curado, né, de qualidade, assim por diante. E eu acho que assim, o conteúdo, sim, foi um desafio, né? Eu acho que, olhando o que foi, estava até comentando com você, né? A gente viu que o nível das submissões para trilha de IA generativa, óbvio que subiu, está mais sênior, né? Eu acho que estão mais maduras, vindo, óbvio, de anos aí de experimentação e tudo mais, o pessoal já está acertando um pouco melhor os casos de uso, como fazer e assim por diante. E agora, essa de agentes que, sim, várias submissões, eu estou super empolgado. A escolha foi baseada até nesse ponto, né? Não vou revelar ainda, fica aí, não podemos. Mas já fiquem ansiosos, porque fora que, além das submissões, tem até o painel que a gente vai convidar. Já estava falando altos nomes aqui, né? Então, eu acho que a troca vai ser muito boa e a gente precisa disso. Legal. É um evento que é sobre troca, né, lá? Então, assim, eu acho que para quem não sabe, assim, as trilhas têm conteúdo, tem 7 palestras e um painel, e elas são espalhadas nos 3 dias, então você fala, mas eu vou ter que escolher entre uma trilha? Não, porque são 3 dias, e no primeiro dia tem a trilha de inteligência artificial, genérica, com machine learning e tudo, no segundo dia tem a de IA generativa, e no terceiro dia tem a de agentes de IA. Então dá para você ir nos 3 dias de evento e fazer aí o seu próprio caminho de IA bem completo e até bem evolutivo, né? Você vai IA tradicional, generativa e agente. E são mais de 30 trilhas, 35 trilhas, eu estava tentando contar aqui. Então é um evento que pega toda a tecnologia, pega a vida do desenvolvedor como um todo, desde liderança até as mais técnicas, até de Java, de agilidade. Então, não percam. Ainda tem, as trilhas já fecharam nas palestras, mas ainda tem chance de participar com submissão de workshop, de mentoria e do Community Lounge, que são aqueles painéisinhos informais, assim, que para mim é uma das partes mais legais. Sempre é uma oportunidade. Então, mande o seu assunto, né? Na trilha de IA generativa, alguns assuntos que eu vi, Matheus, que seriam legais estar no Community Lounge. Por exemplo, é o impacto no desenvolvedor de IA, dos copilotos. Esse é um assunto legal que dá para ir. Para workshop, talvez alguma coisa de RAG avançada, com GraphRag ou com buscas híbridas, também é algo interessante. Então tem um campo enorme aí para participar. É um evento imperdível. Se você é desenvolvedor, tá em São Paulo, vai vir para São Paulo em setembro, não tem como perder o TDC 17 a 19 de setembro. Pois é. Então, já fica aí nosso convite, de fato, muito bom. Eu acho uma honra estar
evento, mas tivemos evento ano passado, né, Alan? Que você deu uma aulinha que eu queria saber. Eu dei uma aula na ESPM, a convite da Flau Boni lá, que é a nossa amiga e filósofa de IA, e foi um curso bem legal que ela tá dando na ESPM, já tá para terminar essa semana, eu colaborei lá com ela numa aula. Falei, Matheus, dei aquela, como que eu posso dizer? Eu fiz a minha apresentação dos Mythbusters, os caçadores de mito da IA. Nossa, então, gostei. E ao mesmo tempo, assim, conforme eu vou desmistificando, eu já vou explicando e fazendo aquela introdução dos conceitos mesmo, né? Porque a gente vê que isso ainda, né? E é uma tecnologia diferente de carro, celular, que a gente não precisa entender como foi feito o celular, a gente só precisa usar o celular. Né? A IA tá tão tá embutida assim na nossa vida que pelo menos saber o conceito básico a gente precisa. Então foi bem legal. E no final eu fiz a parte do o Futurista Júnior. Lembra que eu dei aquela coisa? Lembro sim. Então eu dou 6 perspectivas do que eu compilei ali e juntei do que seria futuro. Eu já citei aqui algumas, mas a gente cortou no outro episódio. Eu lembro. Então eu vou repassar aqui, ó. Eram 6 que eu tinha falado. Modelos de open source. Eu acho que é uma coisa assim. Com certeza. Modelos pequenos, isso a gente está vendo, Small Language Models, né? Outras empresas, Google, Microsoft, investindo em modelos para rodar em dispositivos móveis, IBM tem também. Obviamente, agentes de IA, multi-agentes, que você vai explicar daqui a pouco. Hardwares específicos, e aliás, você viu essa semana que saiu uma notícia interessante sobre a OpenAI também substituindo as GPUs da NVIDIA por GPUs do Google. Óbvio. Ou seja, hardwares, aceleradoras específicas. Gente, é um mercado gigante. Ninguém vai deixar só a NVIDIA ficar comendo, mordendo esse filão, né? Exato. Dinheiro, irmão. Todo mundo quer essa porcentagem enorme da NVIDIA. Eu acho que isso é um ponto. O quinto, plataformas de IA também. Então, para a empresa, a gente cada vez ter plataformas mais genéricas, todas as grandes têm, plataformas robustas, com escalabilidade, com governança de dados, com governança de IA, que é o que a gente vem falando aqui. E o sexto é computação quântica, que aí é o presente e futuro, mas ainda é algo totalmente novo. Pois é, né? Vamos ver, né? Ben falou que em 4 anos teremos alguma coisa. Vamos ver, tá sempre aí, né? Essa briga aí, né? Google, né? Todo mundo tentando entrar aí para o primeiro computador. E falando dos agentes de IA, rolou uma discussão que o nosso bot respondeu essa semana. Admito que eu até sacanei o bot, né? Eu admito que eu estava aqui, né? Fazendo aqui uma prova de conceito aqui para um cliente. Aí do nada eu vi a mensagem. Eu falei, eu achei que era uma mensagem e ele não viu o ícone do robozinho, meu garoto. Então assim, eu respondi na lata. Mas até vi uma reflexão aqui. Né? Depois você for lá... Não, pera, a pergunta foi, qual é a diferença de agentes de IA e agente QI? Então, são a mesma palavra e confunde. Eu falei um pouco lá na aula, mas você respondeu antes do bot, depois o bot respondeu. Pois é. Vamos dar uma pitada aí pro pessoal para explicar. Então, eu até assim, para mim, esse foi o ponto, tá? Eu admito que quando eu li a mensagem, eu li ela algumas vezes. Que eu falei assim, como falar isso de uma forma simples? Porque esse, para mim, é o segredo que eu estava até falando com você, né, irmão? Assim, como a gente traz a tecnologia de uma forma simples, de conceitos, né? Que talvez esse é o ponto. Então, assim, quando o Glauber, né, nosso grande amigo aqui da comunidade, mandou essa mensagem, eu falei assim, como é que eu explico fácil? Então, assim, um AI agent, de fato, é um agente em si. Então, assim, para mim, ele faz, igual a gente tem o nosso bot aqui, ele vai fazer uma função, ele tem acesso a tools, né? Eu sempre dou um paralelo como se fosse um funcionário, que ele tem, ele responde dúvidas e acessa ferramentas e faz coisas lá. Então, assim, é um agente em si. Mas eu concordo que agentes de IA, agente QI, parece a mesma coisa, mas não é. Então, esse é o ponto. Inclusive, quando a gente fala de criar um agente, ele é um agente em si, é um agente de IA. Como foi feito, igual a gente estava aqui, pode usar ferramentas MCP, né? Ele pode ser feito de vários frameworks no mercado, mas ele é um agente. Mas o boom, quando a gente fala de agente de IA, é justamente o multi-agente. É a orquestração deles, quando eles rodam em conjunto. Então, agente QI é como se fosse uma agência, aí por isso o trocadilho, com vários agentes, que aí eles conversam, e os desafios disso. A orquestração, governança, né? Eu acho que como eles rodam da melhor forma. Aí vem os protocolos, o A2A, que lançou, o
TCP que a IBM lançou. Então, assim, como a gente faz um protocolo que agora não é mais MCP, né? Que é um protocolo que é como se fosse nosso USB aqui de tools, né? Como fosse nosso Open API, que a gente usou muito para fazer REST APIs. Então, assim como tinha o MCP para conectar tools, um padrão para conectar tools, já que podia ser SOAP, né? REST, aquela coisa toda, sobre vários padrões, agora estão criando vários padrões para agentes. Porque uma coisa do mercado, óbvio, você não vai fazer tudo numa única plataforma. Então, o mercado é complexo e plural. Então, aí, como você faz um jeito que a gente, independente de como eles foram feitos, a framework foi feita, o que eles usam, eles se falam da mesma forma. Como criar uma língua universal, né? Então, assim, esse é o desafio. A agente de IA, então, é uma inteligência artificial, um modelo de IA que está, vamos dizer assim, capacitado por ferramentas para fazer uma atividade específica. Igual o nosso agente do nosso grupo. Ele é um agente que responde sobre os conteúdos por request, e o objetivo dele é isso. É um agente QI, e aí seria uma arquitetura de multi-agentes. Exato. Que tem vamos dizer, orquestrador, um gerente ali, uma porta de entrada. Com governança, porque aí, imagina que nosso agente vai falar com outro agente, que aí ele vai fazer... Aí vai ficar cada vez mais autônomo. Essa também é uma palavra importante. Legal. Autônomo. Você falou governança, eu lembrei, tipo, aquela governanta da casa, assim, que ela, tipo, ela organiza a cozinheira, a faxineira, a passadeira, e ela organiza os outros funcionários. É igual como eu falei ali, se um agente de IA é um funcionário, o agente que é como você tem um time e tem um coordenador do time, o gerente. Ele tem que ficar delegando e tudo mais, um fala com o outro, aquela coisa toda, então... Essa aí, inclusive, está a grande produtividade que a gente aposta tanto. E é a nossa grande discussão de como fazer, irmão, de um jeito certo. Porque a gente eu acho que a gente já sabe como fazer, tem vários casos, mas como fazer um agente que AI funcionando da forma certa, né, deixando mais autônomo, em vários casos de uso, realmente mudando o ponteiro das empresas, esse é o lema que a gente está conversando aqui. A autonomia que você falou, que é a chave, né? Quando a gente tem um agente, nós ainda precisamos dar os comandos e ele vai e executa. Né? Quando a gente já tem uma arquitetura, um agente QI com vários agentes com acesso a ferramentas, eles já internamente já vão tomando decisões. Né? Então, tipo, um tem acesso ao meu CRM, então ele toma uma decisão ali que tem que criar uma oportunidade para aquele cliente, ele já vai e coloca no sistema. Né, faz ações, né, que você está falando a partir de autonomia, toma ações autônomas, agênticas. Agênticas. E, meu garoto, eu acho que você vai ter um mega evento do que mesmo, Matheus? Pois então vai ser um AI Agent Conference, né, dentro do RPAI Conference em São Paulo. Inclusive, vou postar amanhã, né, o evento tá chegando, tô super ansioso, porque só tem feras nesse evento, que é uma das conferências dentro da grande conferência de RPAI Congress para São Paulo. Eles vão fazer caravana no país todo, inclusive. Mas assim, o maior vai ser em São Paulo, então vai ter uma conferência de Data Science, de Women's in Tech, aí esse de AI a gente é a primeira vez que vai ter. Fui convidado, já... lá. Eu sabia, olha que eu sou ruim em guardar segredo, mas assim, eu fiquei sabendo desde janeiro, quando criaram isso, então assim, pedindo segredo, mas tá aqui. Lembrando que o pessoal da nossa comunidade tem um link específico para vocês, que quiserem aí participar, tá? Convite VIP, então se quiser e não está sabendo disso, ou você que não está na comunidade, entra na comunidade, pode marcar e falar sobre esse evento que a gente vai impulsionar. Quero ver muita gente do Pull Request lá, vai compartilhar, meu dia, inclusive, vai ser no dia 16, o dia da conferência de IA. Então, assim, que é justamente o tema como sair da hype, até porque teremos César Taurion lá, né? Nossa. Então, vai ser um embate. Então, como sair da hype para casos de usos reais, como fazer tudo certo. E a gente comenta muito sobre isso. Então, gente, estou muito animado, quero ver o pessoal lá, a gente conversa de qualidade, discussão de qualidade sobre isso. E teve outro lançamento muito importante essa semana. Você tá muito chique, né, mano? Que aí você foi convidado para o lançamento do maior ecossistema de educação da América Latina, tô certo? Educação em tecnologia, exatamente. Então, eu fui convidado pelo Fabrício Carraro para ir no evento lá no prédio da FIAP, na Avenida Paulista, o evento de lançamento da marca do grupo Alum, que é o grupo que, junto, eles já eram um grupo, né, a FIAP, a Lura e a PM3, e agora eles lançaram uma marca global do grupo, que chama Alum, em referência aos alunos, que são, vamos dizer, o core do negócio. Então,
maior ecossistema aí de tecnologia, de educação em tecnologia. Eles têm metas aí super ambiciosas de treinar 15 milhões de pessoas em tecnologias no Brasil. Tem uma estimativa, Matheus, de ter 1 bilhão de desenvolvedores no mundo aí nos próximos anos. Caramba. E por desenvolvedores não é formados em computação que a gente está falando, são pessoas habilitadas a trabalhar com tecnologia, né, com desenvolvimento de tecnologias mesmo low code, no code, que a gente tem falado aqui. Não, a gente teve as nossas lives lá com os médicos se capacitando, criando agentes, criando secretárias. Eu já estou empolgado pelas próximas outras áreas, admito. Para gente falar sobre isso. Então foi uma honra ter participado lá, foi um almoço, um coquetel, um lançamento, foi muito legal. E encontrei o Marcos Mendes, o host do podcast A Sobre Controle, e ouvindo hoje de manhã, fomos citados lá no episódio 59. Que coisa! Vamos botar Marcos, o link aí na nossa comunidade, agradecendo o pessoal aí. Muito abraço, galera. Que é o melhor resumo de notícias que tem, com certeza, de AIDS, faz uma curadoria fantástica. Estava comentando que os episódios começaram igual o nosso, assim, a gente quer manter em 10 minutos, faz em 30, né? Eles querem manter em 30, fazem de 1h30, porque eles fazem uma compilação gigantesca das notícias. Então, a melhor forma de se manter informado nesse universo maluco que a gente tá de IA. Sim, frenético. Com certeza é o IA Sob Controle. Frenético. Então, uma honra ter sido citado lá. Obrigado, Marcos e Fabrício, pelo convite. E falando em Fabrício, ele também participa muito no nosso grupo lá. Sim. E mandou um artigo excelente que ele fez no LinkedIn sobre quantização de modelos. Então, quem não sabe, os modelos são muito grandes em termos de tamanho de arquivo, que são os pesos do modelo. E isso implica, Matheus, não só que você tem que... Não é um filme que você tem que baixar o filme e ter os gigas lá para armazenar. Né? Para modelos de IA, você precisa ter a memória suficiente para alocar e rodar esses modelos. E é aí que pega. Então, a quantização é uma forma, falando aqui bem chula, de você zipar o modelo ou de você enxugar ele, mas é feito lá no tamanho dos bits, é uma coisa bem, bem computacional. Mas aí você consegue, por exemplo, pegar modelos de 20, 30, 100 GB e cair ele para 8, 4 GB. O que é um grande diferencial, né? Perdendo um pouco de qualidade. Sabe aquela imagem, assim, que você muda a resolução, ela fica um pouquinho, mas assim... Às vezes você consegue diminuir. De preço, tem que levar tudo em consideração. Não, com certeza, né? Tem que levar tudo em consideração. Hoje a gente está vivendo na era que a gente chama de inferência, Matheus. Que, assim, é o preço de rodar esses modelos, porque a gente está chamando muito, e a gente chama muito mais, e a gente AI chama muito mais. Mas ainda... E aí fica essa questão de como fazer toda essa inovação acontecer. E falando em inovação, teremos um grande evento, inclusive foi tópico aí na semana lá no nosso grupo, que é o Hacktown, mega evento, né? Seria o SXSW aqui do Brasil, né? Então, assim, aquele para a cidade. Eu lembro que eu fui em 2019, e realmente. Eu lembro que, irmão, do nada tava tendo uma palestra lá, tipo, numa casa, aí na faculdade, do nada tava tendo um casamento na igreja e tal. Então, assim, tudo ao mesmo tempo super caótico, super inovador. Incrível. Exato. Perguntaram lá sobre o Hacktown, que acontece em Santa Rita do Sapucaí, que é aqui perto de Pouso Alegre, aqui no sul de Minas, norte de São Paulo. Foi perguntado se vale a pena. Quem que foi que perguntou, Matheus? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar rapidinho. Foi perguntado se vale a pena ir. Tá? Eu fui o ano passado. Eu dei uma palestra lá o ano passado. Confesso que eu não consegui ficar muito no evento. Eu fiz um bate-volta. Eu tô a 2 horas e pouquinho de lá. Sabia que era perto daí não, irmão? Sabia não? Perto, sim. Cara, Campinas é o epicentro, né, cara? A gente tá perto de tudo. Deu umas 2 horinhas e meia de carro. Até lá foi a Nath Franco que perguntou. Nath, obrigado aí pela participação. Aliás, se alguém tiver algum voucher, alguma coisa de desconto, manda lá no nosso grupo. Eu falei que vale muito a pena ir. Encontrei o Thierry lá, nosso amigo da Fundação Dom Cabral. Encontrei ele lá nesse dia que eu fui. Como você falou, é um evento diferente, porque é um festival de tecnologia. Né? Então ele para a cidade, você não vai em um centro de convenções e fica lá. Tem no Inatel, tem na praça, tem nas escolas públicas também. A minha palestra foi numa das escolas. Então eles usam a infraestrutura da cidade toda. Sim, isso como é uma cidade para a cidade toda. Relativamente pequena, desculpa pessoal, não sei se é tão pequena assim, mas ali a gente dá para fazer tudo a pé, você para em algum lugar dá para ir em todos os lugares a pé.
Não, esse que eu gostei muito. E do nada, assim, à noite tava aquele friozinho, uma cidade interior de Minas e tal, tentando shows, tentando um montão de coisa, comida, barraca. Então, assim, eu acho que você vive. Eu acho que é uma experiência. Exato. É muito interessante. Quem tiver essa oportunidade, vai. Eu tô tentando pegar a data aqui desse ano. Final desse mês. Final de julho agora. Final de julho. 31 de julho a 3 de agosto, exatamente. Isso. Em Santa Rita do Sapucaí. Procura aí Hacktown, vale muito a pena. Pois é. Tá vendo? Nosso grupo tá movimentado. E só falando... mais uma... Não, vai lá. Não, só mais uma referência do episódio passado sobre o estudo do MIT, de que a gente estaria emburrecendo e tal. O Diogo Cortis fez um post muito interessante, uma matéria, se não me engano foi no UOL ou no Estadão, eu vou colocar o link lá. Resumiu muito bem o estudo, né, a metodologia, como foi feito, as medidas do cérebro. Então vou deixar a referência aqui, porque os materiais do Diogo são muito bons, ele tem podcast no UOL, tudo, é muito bom. E acho que explica bem, não vamos não vamos nos atrever aqui. Com certeza não. Mas falando que o grupo está movimentado, hoje temos alguns pull requests, né? Meu Deus. Então vamos lá, porque realmente está cheio aqui, né? Então, já agradecendo ao pessoal, né, que está mandando aí. Então, obrigado pela participação, porque novamente, pull request é isso, é essa nossa comunidade, é ouvir a opinião de vocês. Não é só eu, Alan, aqui, então acho que é essa troca, né, da nossa comunidade, e como está muito movimentado, né? Então, assim, já fica aqui nosso agradecimento, porque temos a pergunta semana passada foi: será que IA fará o Brasil virar referência mundial? Já que estava uma questão de Copa, né? Aquela coisa toda do Brasil ser referência no futebol, mas não só em futebol. Então, assim, será que IA vai ser de fato o propulsor, né? Esse mundo que está trazendo data scientist para cá, cidade de IA, aquela coisa toda, uma referência aí mundial, esse assunto. Então, tivemos aí alguns pull requests. Vamos ouvir, então. De quem foi o primeiro? De quem foi o primeiro? Foi do nosso amigo, né? Que também compartilha bastante lá, Adolfo Neto. Obrigado, Adolfo. Então, vamos tocar aí o primeiro pull request. Vamos lá. Oi, pessoal. Infelizmente, não. Eu não acho que a IA pode fazer o Brasil virar referência mundial. E mais por razões políticas. Sabe que toda uma classe de políticos que não querem fazer investimentos no futuro do Brasil. Preferem ficar falando em cortar gastos, e os investimentos que realmente podem fazer o Brasil crescer, considerados despesas. Enfim, é isso. Direto ao ponto. E realmente, assim, eu acho que a gente precisa, né? Uma combinação, às vezes, não só depende da gente, né? Infelizmente. Sim, mas é interessante esse ponto, né? Que a gente fica pensando muito em gasto versus investimento. E com certeza, tecnologia precisa de investimento para evoluir, mas também precisa de planejamento, né? De investir no lugar certo, na coisa certa. Exatamente. Não vamos entrar em política aqui, já entramos em futebol, já estamos quase virando uma resenha de futebol aqui, nosso podcast, mas vamos ouvir o segundo. Quem foi o segundo, Matheus? Então, o segundo pull request, esse daí já foi mais elaborado, né? Não foi tão sucinto, né? Nosso comentário, mas também de um amigo nosso, que também participa bastante. Ele até me usou e falou assim: olha, rapaz, tem dificuldade com esse negócio de 1 minuto. Mas vamos ouvir a opinião do nosso amigo, né? Participa bastante, Glauber César, também nossa comunidade. Então, meu amigo, vamos pro próximo pull request. Aí eu gosto dessa parte aí. Agora vai. Bom dia, pessoal. Bom, para responder essa pergunta, eu não tenho tantas referências, mas baseado em algumas notícias que eu andei lendo, tem até uma reportagem da CNN de março desse ano, né, que fala que o Brasil, né, já é o principal polo de IA na América Latina. Tem 144 unidades, né, de centro de pesquisa, distribuídas em diferentes regiões. Né? Claro que a maior parte está ali em São Paulo, e curiosamente, né, logo atrás vem o Amazonas. Então, assim, o Brasil já ocupa a 13ª posição no ranking global de publicações acadêmicas, e a gente vê, né, soluções surgindo. Por exemplo, vocês devem ter ouvido já recentemente aí na mídia, né, alguma notícia falando sobre Maritaka AI, né, que é uma empresa brasileira que desenvolve inteligência artificial. Tem a Amazônia IA, né, que
serve como um apoio para estudos, trabalho, né, conhecimento da cultura brasileira. É um modelo de linguagem, né, que foi contextualizado com a cultura, né, e conhecimentos, né, de coisas específicas aqui do Brasil. Então, assim, tem potencial, né, e estava até vendo uma outra publicação ali no site da FEBRABAN, que é um estudo que mostra, né, que no período de 2000 a 2022, o Brasil estava ocupando ali a 15ª posição no ranking global de publicações sobre IA. E aí eu até me recordei, né, alguns de vocês devem ter utilizado, por exemplo, aquele RoboEd, né, que era um tipo de inteligência artificial ali, né, mais tradicional, né, sem IA generativa, menos sofisticado, né, do que essas plataformas mais modernas, né, como o ChatGPT, Gemini, mas que já permitia a interação com a linguagem humana. Então, acredito sim que a gente tem potencial para se tornar referência global. Quando a gente pensa nisso, né, sobre referência global, né, a primeira coisa que vem à mente, países de primeiro mundo, né, como os Estados Unidos, né, que tem grandes empresas atuando nessa área, até mesmo da Europa. E a gente vê também, né, a China, que está despontando aí, né, se tornando referência também, né, como modelos, né, de DeepSeek, menos AI, né, então acho que a gente tem condições sim, tá, de estar nesse mesmo patamar aí. Muito bom. Muito bom, e assim, eu acho que... Duas visões diferentes. Porque realmente, assim, eu acho que a gente conseguiu e, óbvio, trouxe números super relevantes, né, até números que eu mesmo não sabia, então acho que e a gente precisa, e aí é um ponto, né, eu acho que como no primeiro eu estava comentando sobre investimentos, né, e políticos e tudo mais, também tem ponto que, assim, a gente precisa, né, ter um investimento na área, tipo, acadêmica também, para todo esse ciclo. E um ponto que eu sempre acreditei, né? Como a gente faz essa ponte entre o mundo acadêmico e o negócio acontecer, porque aí eu acho que o boom acontece. Porque, minha opinião, assim, certo, eu vejo hoje muito apartado desse mundo, eu acho que deveria ser mais próximo, sabe? Então, com certeza, com certeza. Aí, de fato, a gente tem um boom de qualidade, né, de coisas, né, pra gente realmente... Minha opinião é, eu acredito muito que a qualidade dos desenvolvedores aqui, do pessoal que trabalha aqui, qualquer área, acho que realmente a gente é muito bom. Mas a gente talvez é mal em vender, falta investimento, acaba indo para fora, né? Então, acho que... Mas ele falou dos centros aí de IA, eu acho que é um ponto, sim, está crescendo bastante, né? Os centros, eu sei, o de Goiânia tem muita relevância, tem o da USP, o Record AI da Unicamp também está, acho que bem ativo. Agora na PUC-Rio também tem o novo centro de IA que está começando. Então, eu gostei que a gente teve 2 PRs, uma visão mais, vamos dizer, pessimista, óbvio, falando de investimento. Sim. Aí já pensando em investimento mais governamental, e o outro de mais otimista, né? E até citou 2 empresas, né? A da Maritaca e a Amazônia, que são empresas, até onde eu sei, privadas, mas eu acho que estamos no jogo, Matheus, igual na Copa do Mundo de Clubes. O Brasil está no jogo, dá para brigar e... E eu acho que, assim, óbvio que tem sempre esses 2 lados, né? Mas eu acho que só o movimento que a gente tá fazendo aqui, aí vê até um comentário que acho que a Yara fez, que é quando eu tava perguntando para ela sobre a participação lá na Campus Party, que ela comentou, eu gostei muito, que ela falou assim, cara, quando eu vi várias pessoas querendo tirar foto com Gustavo Guanabara, com várias referências, para assim, a gente realmente tem salvação, né? Realmente a gente acredita nesse futuro. Então, eu acho que o trabalho está sendo feito, né? Eu acho que a gente só tem que ver como a gente amplia isso, né? Dá mais voz e, com certeza, igual acho que o movimento aqui da nossa comunidade, né? Quando a gente junta, talvez a gente tenha um poder de ampliação maior, sabe? Essa é a minha opinião, que eu acho que fica aí. Mas aí, meu amigo, então eu já te retribuo a pergunta, né? Então a gente já aqui passamos do nosso objetivo de 15 minutos, sempre espaço, né? Impressionante. Mas vamos tentar no próximo episódio. Então, baseado nisso, então, assim, o que você acha, então, que vale como próximo pull request, então, para a gente fazer para o pessoal da nossa comunidade, né? Como você acha que vai ser esse mundo? Já que a gente falou sobre o Brasil ser diferença, né? Realmente ter essa diferença, ser uma referência, lança aí, pessoal, qual a nossa pergunta, nosso próximo pull request. O que você acha? Tá, eles vão falar qual que é a próxima pergunta? Não, mandei pra você aqui no ao vivo. Aqui, ó, sem script. Ai, meu Deus do céu. Entendeu?
Cara, não, pera, eu vou cortar esse pedaço. Não, mas assim, ó, uma parte interessante. Eu estava aqui, não sei se você reparou, mas eu estava aqui, ó, tentando ganhar o tempo, porque a gente estava quase ganhando por request nesse segundo. Mas a pessoa, infelizmente, teve que entrar no Não, tá bom, já tá ficando muito longo. Aí eu vou ter que cortar aqui, mas eu tenho que falar um pouquinho. Depois tu Não, passa a parte. Eu vou cortar essa parte, a parte que você ficou enrolando antes do negócio. Tá? Cara, o que a gente pode perguntar agora? A gente precisa engajar mais o pessoal, não tá orgânico esse engajamento. Porque a gente tem que ficar pedindo, hein? Então vamos ver aqui. Eu acho que tem que ser igual aquela coisa da avó, que ela foi engraçada, entendeu? E se a gente fizer caixinha de pergunta, qual que é a sua dúvida? E a gente responde aqui dúvida também. Pode ser em vez de... Pode ser. Vamos parar. Porque daí a gente faz sexta, daí sim, a gente já a partir de amanhã a gente já fica pedindo. Boa. Então, entendeu? Vamos voltar aqui. Então, pessoal, para agora, para a próxima semana, vamos fazer diferente, meu amigo. Vamos fazer diferente. Em vez de a gente pedir aqui um pull request pessoal, vamos fazer o seguinte: a galera lá da nossa comunidade, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas, entendeu? Eu quero ouvir a sua pergunta para a gente responder aqui. Manda o áudio, então, uma pergunta, igual mandaram nessa semana no grupo A Diferença de Agente de IA e Agente de AI. Manda sua perguntinha lá, 30 segundos. O próximo episódio a gente vai abrir aqui os áudios e responder. De novo, você tá com. Não quer mandar lá no grupo, tem mais de 200 pessoas. Sem nossos números estão lá, manda no privado e a gente constrói aqui o nosso Purricast junto. Matheus, valeu? Vamos lá, meu amigo. Muito bom. Novamente, muito conteúdo e nos vemos no próximo episódio. Até lá, valeu. Para mais informações, acesse purricast.dev. Esse podcast é uma produção independente e as opiniões não representam nenhuma empresa.